Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos seguindo o nosso culto. Mais uma vez, uma grande alegria estarmos todos juntos aqui. Nisso que neste tempo talvez seja uma das grandes celebrações da vida cristã. Quando nós, os crentes, nos reunimos aqui na casa de Deus, aqui na igreja, enquanto corpo de Cristo, família de Deus, para testemunharmos um pouco mais da nossa fé, para testificarmos da nossa fé e nisso também edificarmos uns aos outros. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu aqui está muito aquecido. É muito bom, né? Nós engrandecermos ao Senhor, nós louvarmos ao Senhor, abrirmos as nossas bocas juntos aqui e vendo todos os irmãos fazendo o mesmo. Nós estamos trabalhando no decorrer desse mês a série, como nós vimos aqui, dos 10 mandamentos. E como os 10 mandamentos, essa temática, ela vem a se tornar um manual para as nossas vidas. Como os 10 mandamentos, ele se encaixa nas nossas vidas, a sua perspectiva, os seus contextos, as suas profundidades, como ele se torna então para nós um manual. E novamente eu quero convidar os irmãos nessa noite a nós seguirmos mais uma revelação transformadora deste manual da vida cristã. E esse próximo mandamento que nós vamos tratar aqui nessa noite, o terceiro mandamento, analisar e refletir sobre ele, em como ele pode nos ajudar ainda mais a nós vivermos a nossa fé de uma melhor forma. A nós caminharmos na nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus de forma mais excelente. Então o convite aqui é que nós possamos juntos refletir e meditar a verdadeira força do nome que está acima de todo nome. O terceiro mandamento, ele é isso para nós. Não é apenas um alerta, uma censura da parte de Deus, mas é um chamado, um convite à reverência que transforma as nossas vidas. Eu quero te convidar, então, a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. É uma leitura bem breve. E ela diz assim, a palavra de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome do Senhor em vão. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha conosco aqui nessa noite, iluminar o nosso entendimento. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é atual, que dispensa, ó Deus, atualizações, a Tua palavra que é efetiva nas nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, clamando que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento, abrir nossas mentes e corações para que essa palavra possa entrar no mais profundo do nosso ser, ó Deus, no mais profundo do nosso coração, que ela possa tocar as nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mandamento ele é bem breve aqui, em duas partes, parte A e parte B. Um mandamento que tem uma proibição e um mandamento que tem a consequência de quando essa proibição ela é ferida. E eu gostaria aqui de trazer um costume religioso, coisa de crente, para a nossa realidade aqui, para este momento, para que a gente possa, de alguma forma, nos conectarmos aqui inicialmente com esse mandamento. Talvez muitos de nós aqui, ou alguns, já tenha vivido ou passado aí algum tipo de censura ligado a esse costume. Talvez os mais antigos, os mais clássicos, como queiram, né? Mas é mais ou menos assim, não se assuste. Bate na boca, menino! Bate na boca, menina! Não fale o nome de Deus em vão. Alguém aqui já sofreu esse tipo de censura? Tia Jô, irmão aqui, todos aqui, a família, né? O pastor. Alguém aqui já censurou
um sobrinho, um neto, um filho, nesse sentido, falou o nome de Deus em vão, a minha digníssima mãe aqui balançando a cabeça, calma. Talvez aqui esse costume de crente tenha sido algo assim que nós já tenhamos vivido. E eu me lembro, nós estávamos conversando aqui recentemente sobre essa série, eu, o presbítero John, o seminarista Guilherme, o pastor, sobre essa série, conversando, elaborando alguns temas. E o pastor, ele trouxe esse exemplo para nós, né? Disse que a avó dele, os avós, né, viviam censurando ele quando ele falava o nome de Deus em vão, né? Às vezes estava extasiado com alguma coisa, alguma situação de êxtase, animado, efusivo, e soltava lá, meu Deus, e não sei o que, e ele dizia que a avó dele já gritava lá para ele, bate na boca, né? E aí você vê, hoje está aqui, nosso pastor amado, né? Eu me lembro também que quando nós, mais jovens íamos para a casa dos nossos avós, pastor Jeter, dona Lena, primeira dama, e ele era um pastor do interior, bastante tradicional, e a gente vivia estapeando a boca lá, toda hora, e não era só esse costume não, tinha um arcabouço de costumes religiosos, coisa de crente, e aí a gente batia lá bastante nas nossas bocas, né? Ela gritava, não fale o nome do Senhor em vão. Se não bastasse, nós vínhamos embora, passávamos as nossas férias escolares lá, chegava em casa, Dona Silvia começou com esse costume lá em casa. Mas não durou muito. Eu não sei se ela se deu por vencida, se ela desistiu, durou pouco. E o costume era incompleto, não era completo não. Dizia ela que aprendeu com a mãe dela assim. Ela falava, bate na boca, menino, não fale o nome de Deus em vão. E a gente já mais rebelde, a essa altura, falava, por quê? Em vez dela falar, né, porque o Senhor não terá por inocente aquele que diz o teu nome em vão. Não, ela já ficava raivosa, já falava, porque tua avó me ensinou assim e você vai caçar uma lição para fazer. Não me aporrinhe. É não? Exagero? Gente, em defesa da minha digníssima mãe aqui, eu poderia falar que ela só parece que ela é brava. Mas, na verdade, ela parece e é. Parece e é. Compartilhando com os irmãos aqui de um testemunho trágico, já tive a oportunidade de falar isso aqui dos irmãos. Minha mãe, do jeitinho que é ali, balançando a cabeça, eu me lembro que eu apanhei muito pouco dela. Foram poucas as surras de verdade mesmo. Muito pouco que eu me lembro. O resto foram tentativas de homicídio direto. Exagero, né, gente? A verdade é que nós temos um entendimento desse costume religioso, dessa proibição, que de alguma forma está, sim, ligada ao mandamento, mas é um entendimento, uma visão que ela é um tanto quanto superficial, que ela é um tanto quanto rasa. Às vezes nós entendemos só a proibição, mas nós não entendemos de fato a consequência, a profundidade dessa consequência. Você já parou para pensar, o Senhor não tem por inocente aquele que diz o seu nome em vão? E aqui nós temos a oportunidade então de nos aprofundarmos nesse mandamento, de entendermos o contexto desse texto, tanto a transgressão como a consequência dessa transgressão, compreendendo de fato não apenas uma proibição literal contra o uso indevido do nome de Deus, mas também os valores espirituais, os valores éticos que esse mandamento ele carrega consigo. E esse mandamento ele é para nós, meus amados irmãos, um convite à reflexão sobre o respeito, um convite à reflexão sobre a reverência e a responsabilidade com a forma como nós não só vivemos, mas com a forma como nós nos referimos a Deus e as coisas sobre Deus. E isso revelará para nós princípios mais amplos de integridade de vida cristã, princípios mais amplos da verdade cristã e de coerência entre fé e ação. E aí vale a pena nós elaborarmos aqui alguns importantes conceitos e entendimentos que poderão sim nos ajudar a entendermos a profundidade desse mandamento, que é bem breve, didaticamente direto,
e entender o seu conceito essencial, aquilo que está por dentro, aquilo que traz profundidade, que preenche, e aquilo que nós podemos colocar, então, em prática sobre uma real perspectiva, uma real forma de entender e aplicar este mandamento. E um primeiro princípio, um primeiro conceito que nós podemos aprender aqui é o significado do nome de Deus na palavra de Deus. O significado do nome Deus na Sagrada Escritura. E aqui um conceito interessante é que o nome de Deus, Deus, está mais ligado ao que esse nome representa do que ao que esse nome identifica. Em outras palavras, o nome de Deus não é apenas uma etiqueta ou um simples título, mas ele carrega um profundo sentido espiritual e moral. Na história bíblica, o nome Deus ele carrega conceitos como a própria identidade de Deus, o caráter, a presença. Usar, então, o nome de Deus não é apenas mencioná-lo, mas é lidar com a sua própria presença. E é exatamente o seu nome, uma expressão significativa de quem ele mesmo é, e uma expressão significativa dos seus atributos. Atributos como autoexistência, atributos como imutabilidade, eternidade, autossuficiência, santidade, poderio. E para nós entendermos melhor o que nós estamos elaborando aqui, até como uma base, a fim de introdução para as próximas reflexões aqui nessa noite, nós vamos lá para o início, Êxodo 3, versículo 13 e 14. O Senhor, ele se apresenta aqui a Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, meus amados irmãos, aqui é o ponto de partida para a revelação do nome de Deus. E essa revelação, ela demonstra a existência independente, a existência eterna do próprio Deus. É um conceito de transcendência, é um conceito de caráter. E que não precisa de nada ou ninguém para existir. Ele simplesmente existe. O nome Eu Sou é o nome, então, de Deus, que define a sua existência para sempre, a sua identidade presente, a promessa da presença eterna. Então nós compreendemos que Deus, ele não depende de nada e ninguém para existir. Ele simplesmente existe. E ao mesmo tempo, ele não foi criado e nem originado. Ele sempre existiu. E a partir desse nome que nós aprendemos verdades fundamentais sobre Deus, é a partir desse nome que nós aprendemos verdades fundamentais sobre a sua vontade, que nós conhecemos os seus atributos e a expressividade da sua santidade, do seu poder. Então, quando nós compreendemos a dimensão do nome de Deus e o que esse nome representa, fica evidenciado para nós o motivo de por que ele é tão protegido pelo próprio Deus, a ponto de haver uma proibição solene na Sagrada Escritura, a ponto de haver um mandamento para ele. E aí, todo esse arcabouço de essencialidades, das quais nós pontuamos aqui, e que estão em torno dessa proibição do Senhor, de alguma forma sustenta, então, a segunda parte do mandamento, a consequência. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o teu nome em vão. E aqui nós podemos aprofundar um pouco mais. Quando nós compreendemos o nome de Deus, nós somos chamados a vivermos de maneira digna de sua glória, do seu poder, da sua vontade, reverenciando seu nome em todas as áreas das nossas vidas. E aí então nós precisamos entender a dimensão espiritual deste mandamento.
Qual é a sua essência, o seu peso, a sua profundidade? E nós vimos há pouco que o nome de Deus, ele representa muita coisa de Deus, representa a própria pessoa de Deus, representa o caráter de Deus, a sua autoridade. Então, se nós tomarmos o seu nome em vão, envolve também em como nós tratamos o próprio Deus, a própria identidade de Deus. E a tradução no original hebraico para a palavra em vão, na Bíblia, ela significa alguns termos. O nome de Deus, ela significa nós usarmos o nome de Deus de forma vazia. Significa nós usarmos o nome de Deus de forma falsa. Significa nós usarmos o nome de Deus sem propósito algum. E quando nós falamos da dimensão espiritual deste mandamento, no que essa censura de Deus é carregada, existe muito impacto para as nossas vidas. Isso se aplica diretamente às nossas vidas, e nós precisamos considerar alguns princípios aqui. E o primeiro princípio que nós precisamos considerar dessa dimensão espiritual do mandamento é a reverência e a santidade de Deus. Inicialmente, esse mandamento é para mim e para você um convite a vivermos uma vida de reverência a Deus. Uma vida de reverência contínua diante de Deus. E isso se aplica a tudo, isso se aplica a todos nós. Se aplica à maneira de como nós damos os nossos testemunhos, se aplica aos nossos agradecimentos sobre o agir de Deus nas nossas vidas, se aplica às nossas orações, se aplica à nossa adoração, se aplica ao nosso louvor e se aplica inclusive nos momentos mais cotidianos e corriqueiros da vida quando nós falamos de Deus. Quando você fala de Deus no seu trabalho, quando você fala de Deus lá na escola, na faculdade, nos momentos mais corriqueiros da vida. E o próprio Jesus, ele reforça para nós essa dimensão espiritual quando ele ensina para nós a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele evidencia aqui o caráter santo de Deus. O outro princípio que nós precisamos considerar da dimensão espiritual deste mandamento é que quando nós, algumas vezes, e talvez não poucas, nós caímos no uso do nome de Deus em vão, indevido, talvez nós estejamos o representando de uma forma que não seja verdadeira. Talvez nós o estejamos representando de uma forma que seja falsa, vazia, sem propósito, incondizente com a palavra de Deus. E aí nós podemos perceber o quanto esse entendimento desse mandamento, ele precisa ser sério nas nossas vidas. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Se mantenha concentrado. Nós carregamos o nome do Senhor nas nossas vidas. Nós carregamos o nome de Deus nas nossas vidas. Eu creio sim que todos nós. E o que isso significa? Significa, resumidamente, nós reconhecermos o Senhor e a sua obra realizada na pessoa de Jesus Cristo. Significa nós vivermos segundo a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Significa nós testemunharmos disso que nós vivemos com fidelidade, agindo com responsabilidade espiritual. Em outras palavras, carregar o nome de Jesus significa nós vivermos de tal forma, de tal maneira, que os outros possam ver Jesus em nós. E aí você vai pegando o peso do mandamento. O apóstolo Paulo, na epístola aos Colossenses, ele escreve algo nesse sentido. E ele diz o seguinte: em tudo que fizerem, seja em palavras, sejam em ações, façam-no em nome do Senhor. Tudo o que fizerem, o seu modo de viver, de lidar com a vida, o dia a dia, a vida na vida, façam-no em nome do Senhor. E aí fica evidente aqui que a dimensão espiritual deste mandamento
ela é muito mais expansiva e muito mais profunda. Está relacionada não só com a própria identidade do Senhor, mas com todos os demais mandamentos também, e está relacionada com a forma de como nós vivemos as nossas vidas diante de Deus. E se nós carregamos esse nome, o nome de Deus, em nossos seres, em nossos corações, estampado nas nossas vidas, qualquer deslize então, meu querido, é uma afronta ao Senhor. Se nós carregamos esse nome, qualquer deslize, qualquer pecado é uma forma de desonrar a Deus. Qualquer atitude inapropriada se torna uma forma de desonrar a Deus. E pensando dessa forma intencional, nós podemos ferir esse mandamento não só ao usar o nome de Deus em vão, mas quando nós vivemos de forma totalmente contrária à vontade de Deus, de forma totalmente contrária ao Evangelho. E isso é abominação aos olhos de Jesus. Esse nome da qual nós testemunhamos aqui é nome que está sobre todo nome. Mateus 7, Jesus diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E ele continua essa advertência: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus ele nos adverte que nem todo uso do nome ele é legítimo. É preciso autenticidade espiritual, é preciso intencionalidade de coração. E aí nós podemos refletir aqui em algumas formas das quais é possível, sim, nós tomarmos o nome de Deus em vão. Nossa vida espiritual e moral, a nossa vida que é permeada na perspectiva desse mandamento, ela se torna um lugar então de muita vigilância. E precisa. Ela se torna um lugar então de cautela, de entendimento e de pertencimento a Deus. E é devido que nós precisamos tomar por conta, então, as nossas práticas. É preciso, de vez em quando, nós olharmos de frente para o espelho e ver aquilo que não tem agradado, ver aquilo que tem desonrado ao Senhor, essa autoavaliação. João Calvino, ao comentar sobre esse terceiro mandamento, nas suas Institutas, ele nos ensina algo muito importante, a nós sermos pessoas ponderadas de alma, de língua, para não falarmos do próprio Deus e de seus mistérios, senão de modo reverente e muito sóbrio, para que ao avaliar as suas obras, não concebamos senão o que é digno de honra diante do Senhor. Em resumo, Calvino ensina aqui para nós que o terceiro mandamento não se limita às blasfêmias, a evitar esse modo de falar de Deus, mas abrange uma vida inteira de reverência, uma vida inteira de respeito ao nome de Deus, que é refletida em ações práticas, naquilo que eu e você pensamos, falamos e fazemos. E aí eu considero aqui que nós precisamos ser pessoas que a todo momento estão espiritualmente conscientes em suas vidas. De repente nós estamos aprofundados na rotina do dia a dia, o que mais parece que nós somos, ou melhor, o que menos parece que nós somos, é crentes. Nos deixamos levar pelas possessões do dia, pelas pressões, pela lida com os amigos de trabalho, os funcionários, os colegas de trabalho, os patrões, os amigos da faculdade que pensam de forma diferente. E aí a gente está agindo de forma totalmente inapropriada, desonrando o nome do Senhor. Nós precisamos desse estalo de consciência. A nossa consciência precisa estar trabalhando 100%. Eu carrego o nome do Senhor. Está estampado aqui o nome de Deus na minha vida. Nós precisamos pesar e avaliar aquilo que nós fazemos, a nossa prática.
o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Puritano Thomas Watson, também em seu estudo sobre o terceiro mandamento, ele nos revela aqui algumas formas de como nós, meros mortais, podem cair nesse mandamento. Podem usar o nome de Deus em vão, de forma vazia, inapropriada, falsa. Quando nós usamos o nome de Deus com irreverência, de qualquer jeito. Quando nós professamos o seu nome, mas nós vivemos de forma totalmente contrária ao que o nome representa. Quando nós adoramos o nome de Deus de forma vazia, sem sentido, sem saber o que se faz, quando nós desvirtuamos a sua palavra e a sua vontade, quando nós somos desobedientes, quando nós agimos de forma contrária à vontade de Deus, e nós vivermos de acordo, querido, com o terceiro mandamento, é reconhecer e confessar que Deus, Ele merece sim a mais alta honra, o mais alto respeito. Ele mesmo nos separou e colocou o seu nome sobre nós, sobre cada um de nós aqui. E esse nome que nós carregamos nos chama a isso, a vivermos segundo o exemplo de Jesus, a todo instante, glorificando a Deus aqui na terra. Nós somos os portadores do nome de Deus, e a nossa conduta deve sim demonstrar exatamente o que esse nome representa, o que isso representa. E aí, eu gostaria de provocar os irmãos aqui a pensarmos juntos, como uma espécie de aplicação dessa verdade nas nossas vidas, do que esse mandamento muito mais representa nas nossas vidas. E eu gostaria que você recebesse essas perguntas com o seu coração aberto. E desde já, o que for sendo pensado na sua cabeça, você possa guardar no seu coração, na sua agenda mental, para que nós possamos refletir nisso, para que essa palavra, o que foi conversado aqui, meditado aqui, possa reverberar por muito tempo nas nossas mentes. E a pergunta é o seguinte: será que eu tenho usado o nome de Deus com reverência e temor? Ou eu tenho usado o nome de Deus de forma leviana em minhas palavras, em minhas promessas, em minhas atitudes diárias? De que forma eu tenho usado o nome de Deus? Será que as minhas atitudes refletem quem Deus é? Ou elas contradizem aquilo que eu confesso crer em seu nome? Será que como eu posso honrar o nome de Deus com mais intencionalidade, com mais propósito, com mais verdade em minha rotina? Não só aqui no culto, onde nós deixamos mais evidente a nossa expressão de devoção a Deus, mas lá onde ninguém daqui nos enxerga, onde nós precisamos lidar com as pessoas do mundo, pessoas que até nem conhecem sobre Jesus. Será que temos honrado o nome de Deus com intencionalidade em nossas rotinas, no trabalho, na família, nas nossas decisões? Você tem submetido as suas decisões, os seus planos ao Senhor? Pedido conselho a Ele? Pedido para que Ele participe das suas decisões? Vai pensando nessas perguntas. Nós precisamos de vez em quando fazer essa autoavaliação com muita intencionalidade. É importante, meus amados irmãos, nós pensarmos e refletirmos sobre essas questões, sobre esses mandamentos, sobre o que nós temos aprendido aqui. De alguma forma, elas podem expressar como nós temos levado nossas vidas diante de Deus. Se nós temos sido excelentes, se nós temos fracassado. Essas questões também nos ligam diretamente aos mandamentos de Deus para as nossas vidas, especificamente esse terceiro mandamento. É muito mais profundo. Nós precisamos considerar
algo que nos chama a atenção aqui. E você precisa estar atento que isso é muito profundo, é muito forte. É um alerta para a minha e para a sua vida. No texto aqui que nós lemos, o Senhor ele faz uma ameaça para nós. O Senhor ele nos ameaça. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ou seja, aqueles que não têm reverência com a pessoa do Senhor. Aqueles que não andam de modo digno do Senhor, aqueles que não consideram as orientações e a vontade do Senhor. E nesse sentido, meus amados irmãos, será que nós temos sido pessoas inocentes ou pessoas culpadas? A verdade é que talvez nós pensemos que devemos ser pessoas que caminhem distantes dessas coisas, dessas posturas que nos afastam de Deus. Talvez nós pensemos que precisamos ser, sim, pessoas obedientes a esse mandamento. Às vezes nós podemos até censurar alguém ou ser censurados nesse sentido com um tapinha na boca. Quando nós falamos o nome do Senhor em vão e o que tudo isso carrega. Mas isso não tira a nossa culpa. Isso não nos torna inocentes. A menos que nós estejamos escondidos em Jesus. A menos que a nossa vida esteja centrada em Jesus. E a menos que o seu e o meu coração pertença a Jesus. A menos que essas coisas, nós reconheçamos Jesus. Entendemos do seu poder, da sua obra. Caminhamos conectados com Jesus. É exatamente a nossa fé em Jesus que poderá refletir o desejo e a motivação de nós obedecermos este mandamento de forma plena. Nós precisamos estar em Cristo. A verdade é essa. Nós precisamos estar conectados com Cristo para que essas boas práticas espirituais, morais, que são tão essenciais, elas possam de fato fazer sentido. Elas possam de fato haver propósito. Elas possam de fato serem verdadeiras. E eu gostaria de encerrar aqui citando uma frase de um pastor que eu gosto muito. Jesus, sim, foi o inocente que foi tomado por culpado. Diferente de nós, que éramos culpados e fomos tomados por inocentes. Reverendo Orlando. É exatamente essa, meus amados irmãos, a graça do Evangelho que nos alcança. É exatamente essa, querido, a graça do Evangelho que nos liberta. A graça do Evangelho que nos inspira, que nos ensina a vivermos de modo digno do Senhor. E o meu desejo para mim e para a sua vida é que essa palavra venha como um dardo flamejante, penetrando em nossos corações, que ela possa fazer sentido no nosso ser, na nossa mente, na forma de como nós lidamos com o Senhor, na forma de como nós lidamos com o próximo, em nome de Jesus. Amém? Nós cremos nisso. Se você crê nisso, diz um amém. Amém? Glória a Deus, que essa palavra seja eficaz nas nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, Pai, verdadeira, profunda, que nos inspira, que nos ensina, ó Deus, que nos exorta a sermos pessoas melhores diante do Senhor, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de meditarmos nessa palavra, ó Deus. Nós temos a oportunidade de sermos ensinados por ela, Deus, de sermos provocados por ela, Pai. E nós pedimos que o teu Santo Espírito, Deus, venha encher os nossos corações, para que nós possamos colocar essa palavra em prática, Pai.
Em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixe cair em tentação, ó Pai. Não nos deixes nos esquecermos, ó Deus, da intencionalidade daquilo que o Senhor ensina e que está na Tua palavra, Pai. Não nos deixe, ó Deus, encararmos a Tua santa palavra de forma vazia, sem propósito, de forma falsa, Deus, rasa e superficial. Nós queremos mergulhar mais fundo, ó Deus. Nós queremos nos nutrir dessa verdade que alimenta a nossa alma e que se torna um manual para a nossa vida cristã, Senhor. Nós queremos falar do Senhor com reverência, com amor, com temor, ó Deus, em nome de Jesus, e testemunhar das boas novas de Jesus a todo aquele, ó Pai, que passa por nós de forma digna, de forma verdadeira e com propósito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, vai trabalhando nossas mentes e corações. Em nome de Jesus, amém.